são outros 500. E eu sempre falei com você que eu gosto muito de ter as coisas claras. Claro, eu também. E a última conversa clara que eu tive com você por perto foi aquela conversa que a gente teve ali. Eu, você e o Eliezer. E o resultado... Conversa séria nossa, só que séria nossa, minha, sua não, mas minha dele, mas que você estava perto, que eu falei, se ele vai te falar, é melhor que já seja agora que você saiba do assunto original e por mim, pela consideração que eu tenho com você, pela amizade que eu tenho com você. Se ele tivesse próximo de outra pessoa da casa que não fosse você, eu teria chamado ele para conversar, mas eu te chamei porque você é importante para mim, a gente já tinha afinidade naquela época. E o que aconteceu daquela conversa que você se lembra muito bem, e eu não tô te fazendo de leve trás, e eu tô te falando isso só para que o contexto fique claro. Não tô falando porque eu quero que você fale para ele, que eu queria falar para ele, eu falei para ele. Ele falou, inclusive ele falou para mim, ele falou, Morango, eu não sei o que ela tem, ele ainda falou assim, agora eu vou chamar ela para conversar, ele ainda comentou comigo hoje, porque eu achei que a gente tinha se resolvido naquela conversa, mas pelo jeito ela tem mais alguma coisa contra mim, por estar me votando, queria saber o que é, ele falou isso, que ia conversar, ele falou isso hoje para mim. Aquela conversa a gente teve, você lembra algumas coisas que eu falei, e com certeza você lembra algumas coisas que ele falou, e uma das coisas que ele falou é, eu vou te provar que eu não sou assim, que eu sou uma pessoa bacana, que... Assim, no sentido de, eu sou aqui dentro, ele falou, eu sou aqui dentro que eu sou lá fora, mas eu vou te provar que eu sou uma pessoa bacana, que a gente pode conversar e não é ser amigo. Ele era a minha primeira opção naquela semana. E naquela semana eu votei em outra pessoa que eu não tinha absolutamente nenhuma opinião contra. Pra conhecê-lo mais. Pra conhecê-lo mais. Nossa. E não Noite do blackout. E vocês não se aproximaram, não aconteceu nada? Não, mas vai escutando. E uma coisa que não é possível que você não saiba. Isso foi, acho que numa quarta, numa quinta-feira, não lembro. E a votação ia ser no domingo. E eu escolhi outra pessoa, por causa da conversa que a gente teve, eu achei que a gente ia se dar bem. Só que ele votou em mim. Ele? Ele votou em mim. Eu não sei o voto dele. É. Ele votou na Fernanda. Ele votou em mim. Como você sabe? Eu não posso falar. Eu acho que ele votou na Fernanda. Em qual votação, né? É, na que eu fui pro paredão. Na que eu fui pro paredão. Acho que foi na segunda semana. Ah, eu não sei, então. Eu não sei. E isso pegou muito, assim. E até, inclusive, você tinha falado uma coisa que eu tinha juntado com a informação que eu já tinha e eu imaginei que você já soubesse. O quê? De que ele tinha votado... Disso, de que ele tinha votado em mim. Eu não lembro, E sei. isso, pra mim, foi assim, foi crucial. Por quê? Eu tive 4 pessoas Ou eu não que sei ou eu votaram em mim. não lembro. 4 pessoas votaram em mim. E, inclusive, agora o Biel nem tá falando mais, que eu falei tanto disso, aconteceu tanto bafão por causa disso, que eu acho que o Biel não tá falando mais por isso, assim. Nas últimas que não eram essas, ele não falou. Porque o que acontece? 4 pessoas votaram em mim. 2 chegaram em mim e falaram, eu votei em você. Depois que eu voltei do paredão, eu votei em você por isso, por isso, por isso, votei em você por isso, por isso, por isso. E 2 não chegaram. E ele não chegou. E ele continuou como se nada tivesse acontecido. Então, cara, se uma pessoa olha na minha cara e me fala A, B, C, D, eu vou acreditar até que ela me prove o contrário. E uma pessoa que fala que eu vou te provar, e uma coisa que você pode ter certeza, ele usou essas palavras, uma coisa que você pode ter certeza e que o Brasil tá vendo é testemunha. Eu não vou votar em você essa semana. Ele falou? Ele falou, ele já tinha falado, você nem era uma das minhas opções, na minha escala de afinidade, eu não sabia que você estava tão distante, nananana. Eu não vou votar em você. E votou. E aí aconteceu a votação no domingo, eu fui pro paredão e voltei sem nem saber quem tinha me votado, nananã. Quando foi mais ou menos na quinta-feira, eu fiquei sabendo. E eu falei, caraca, como é que passou tanto tempo e a pessoa não veio nem conversar, nem antes, nem depois, e nananã. Aí desde então eu desisti. Eu falei, eu não vou atrás mais pra conversar, porque a primeira iniciativa quem teve fui eu. E eu não vou ficar conversando com que finalidade? De uma pessoa que fala uma coisa pra mim que de repente eu não posso acreditar no que ela fala. Então, eu não queria que acontecesse. Se você não tem afinidade com a pessoa e as duas pessoas não se aproximaram até agora, é complicado mesmo. Pelo menos você tem um motivo pra votar sim, ué. Não tem afinidade, não conversa, não...
não se aproximam. E isso pra mim foi um motivo bem forte. Sim. E eu Se não ele sabia falou que que não você foi não votar, sabia. e se ele falou que não foi votar e votou... Ele falou, Eu olhando vou te no falar, meu olho. sinceramente, isso eu não me atentei a isso. Se ele tinha falado, se ele votou, eu juro que eu não lembro mesmo. Porque você sabe, inclusive Porque, depois porque eu às vou vezes ele não conversar com comenta o você. voto, agora eu não lembro se ele comentou ou não, sério. Eu acho que eu já tinha até te contado, eu falei, as duas pessoas, que antes das pessoas virem falar, você falou, eu não acho que você teve voto nenhum dessa casa, você lembra? E aí depois eu descobri, eu falei pra você, falei, Cacau, a Fernanda me votou, o Dourado me votou, e os dois vieram me votar e vieram conversar. E sabe quando que eu votei neles? Nunca. Você não votou o voto da Fernanda? Eles votaram em mim. Quando ela foi pro paredão, eu falei, Fê, não votei em você. E não votei mesmo. E se eu votar e falar que não votei, eu tô me queimando no Brasil. Pro público, imagina. Então, eu não votei nem nela e nem no Dourado, muito pelo contrário, o Dourado. O Dourado é uma pessoa que eu me aproximei absurdo aqui na casa. Assim, não... E isso, de repente, foi um fator determinante. Pelo que ele falou comigo e pelo que eu acreditei. Porque as pessoas erram, as pessoas têm impressões que às vezes são impressões erradas, divergem, tem discussões, mas é bacana você falar, eu mudei de opinião. Eu votei em você por isso, mas agora mudou. Eu votei em você por esse motivo, Aqui mas as opiniões mudam e tem que mudar. E não é legal, é bacana você ter a cabeça aberta para poder pensar diferente de uma pessoa. Pois é. E isso pra mim, palavra vale muito. Então como é que eu falo que eu não vou votar em você, eu voto em você? E eu finjo que nada daquilo acontece. Nossa, isso assim, cara, era a atitude que faltava para que já completasse todas as impressões que eu tinha. Porque antes eu tinha impressão, e isso pra mim foi um fato, que foi mais forte do que qualquer outra coisa. E assim, eu sei que quando a gente tá junto de alguém, é meio inevitável tomar partido da pessoa. E se você fizer isso, ou se estivesse já fazendo, e foi isso que o objetivo da conversa era entender se de repente você estava se afastando por causa disso, que eu iria entender. Imagina! Não, de verdade, do fundo do meu coração. Porque eu entender? Eu sei o que não é era pra relacionamento. entender isso, não. Imagina, isso aí não era nem de se entender. Não, mas é sério, quando a gente tá com alguém, a gente Sem motivo? Não, eu não sou assim, não. Eu até falei pra você, falei assim, com relacionamento eu sou muito firme, com amizade eu sou boba. Agora, eu não iria, por exemplo, se eu não concordo com a atitude da pessoa que eu tô junto, eu não iria falar, não, é verdade, eu também vou me afastar dela pra... Você tem, que isso? Eu entenderia, mas não. assim, mas não deixaria de vir conversar com você, porque eu gosto das coisas muito claras, como eu falei. O objetivo da minha conversa foi deixar as coisas muito claras. Eu não consigo simplesmente virar a cara. Ainda mais aqui que a gente se vê 24 horas, esbarra, vai tomar água junto, fica na sala junto, A gente não fica conversando... a gente conversa sobre o jogo e tal, não sei o quê, mas, tipo... Eu fico refletindo sobre o voto dele, sobre o meu, porque isso, porque aquilo. Pelo contrário, eu e ele, a gente só fala bem de você. Que o Elias é meio que crianção, meninão, você sabe. E às vezes ele fala uma coisa, não prometo isso, mas acaba não cumprindo. Eu acho que, agora eu não lembro se ele votou ou não em você, eu acho que ele deve ter comentado comigo. E passou meio que batido, porque aquela conversa era mais entre vocês dois. E eu não falei, não recobrei nada. Eu nem lembrei que ele tinha prometido e falei, pô, peraí, não sei o quê. Então isso pra mim, como não era o meu voto, nada, eu não vou ficar me preocupando com o voto de outras pessoas, né? Do que a palavra que a pessoa fez ou deixou de fazer. Então, pra mim, eu nem me atentei a isso. Imagina, jamais. E se eu tivesse me atentado, eu jamais iria sei lá, falar que ele tá certo. Entendeu? Eu iria protegê-lo nessa história. Eu ia falar, não, vamos deixar isso quieto, vamos pôr pano e vota mesmo e tal, e você tá certo, vamos se afastar da Morango. Jamais. Pelo contrário, a gente subiu aqui, ainda fomos conversando, subindo, eu lembro direitinho. A hora que falou, ainda o Bial falou, ainda depois alguém falou que... Antes do Bial falar, alguém já tinha contado pra ele. Dessa casa aqui. Que você tinha votado nele. E aí ele falou assim, ela falou assim, a pessoa mesmo de mais atitude, ele mesmo falou. Mesmo que ela tenha votado em mim, mas ela tem atitude. Ela não foi Maria vai com as outras para votar no Will. Ela teve atitude. Mesmo votando em mim, eu tiro o chapéu para ela. Falou. Isso ele falou. E eu falei a mesma coisa. Eu falei, nossa, Morango é foda mesmo. Já tem atitude, tem personalidade, não sei o quê. A gente comentou, pelo contrário, bem... Por quê? Porque eu acho que na cabeça dele, tipo... jogo é jogo. Eu votei nela, votou em mim, mas mesmo não deixo de admirá-la. Entendeu? E ele falou assim, pô,
Eu sei que no voto passado, parece que ele votou na Fernanda. Eu não lembrava, agora eu não lembro o anterior, que foi depois da conversa de vocês, que ele me falou. Mas eu sei que esse último voto não foi seu. Foram quantos votos? Quantas pessoas já saíram? Não, peraí. 5? Peraí. Esse daqui foi o voto da Xepa, que todo mundo